Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Entre aqui no YouTube. Você está prestes a assistir um vídeo que faz parte de uma série chamada O Contador de Histórias. Você vai aprender algumas histórias interessantes que Jesus contou e extrair aqui algumas lições para a sua vida espiritual. Mas antes, eu gostaria de fazer um pedido para você. Curta o nosso vídeo, clique aqui embaixo, porque quando você curte o nosso vídeo, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e espalha a nossa mensagem para mais pessoas. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. Quando você se inscreve, os vídeos são enviados para você diretamente antes de todo mundo, tá bom? E se você gostar do nosso conteúdo, compartilhe com pessoas através do YouTube, ou do WhatsApp, ou das suas redes sociais. Compartilhe o nosso vídeo, porque com certeza mais pessoas serão abençoadas também através da sua atitude. Muito obrigado e vamos então ao vídeo. Que bom estar aqui conectado com vocês. Assistindo, nós estamos fazendo uma série aqui. A série, o nome é O Contador de Histórias. E eu não sou contador de histórias, mas eu estou contando histórias de um contador de histórias, o nome dele é Jesus. E na semana passada nós falamos um pouquinho sobre Jesus contando uma história, né? Ele contou a história do semeador que saiu para semear. E hoje nós vamos contar mais uma história de Jesus, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 14. Mas quero também saudar vocês que estão aqui conosco presencialmente. É bom que vocês estejam em casa nos assistindo, mas eu confesso também que é bom vê-los aqui. Nós estamos com todas as medidas protetivas de saúde, está todo mundo de máscara, nós temos distanciamento, né? Nós temos uma quantidade bem limitada de pessoas participando aqui nesta manhã. Quero agradecer também a nossa equipe que sempre compartilha o nosso conteúdo nas redes sociais, que está aqui a transmissão, som, sonoplastia, música, enfim. Agradecer a todos vocês. Vamos abrir nossa Bíblia. O livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, o capítulo 14, ele tem aqui uma sequência de histórias e eu gostaria que nós fizéssemos uma viagem agora no tempo e a gente tentar imaginar aqui a cena de Jesus contando essa e estas histórias aqui do capítulo 14. Eu vou ler aqui basicamente o capítulo 14 em algumas histórias aqui até o versículo 30, né? E a gente vai aqui meditar, extrair aqui algumas lições, a gente vai conversar um pouquinho sobre quais os princípios de Deus, os princípios do reino, foram aqui explicados por Jesus através dessa história. Eu quero pedir perdão desde já, se você porventura achar que a mensagem de hoje é uma mensagem dura, se você achar porventura que a mensagem é direcionada para você, mas nenhum pregador prega uma mensagem para uma pessoa, para duas pessoas. A maioria das vezes o pregador prega uma mensagem que foi importante para ele. E ao ler essa história, eu percebi que Deus estava falando comigo. Então, a primeira pessoa a qual eu estou direcionando essa mensagem nessa manhã sou eu mesmo. É uma mensagem que tocou o meu coração. E eu espero tocar também que Deus toque também o seu coração através das lições que eu vou tentar extrair daqui. Foram lições que eu extraí, lições para a minha vida, tá? E eu quero desde já pedir perdão se porventura em algum momento eu ofender você, tá bom? Essa não é a minha intenção. A minha intenção é que você aprenda as lições que Jesus quis extrair para aquele tempo e quem sabe extrair também lições para o nosso tempo, para o nosso hoje, para a nossa vida. O versículo 1 começa contando o contexto da história. Então, imagine a cena, Jesus, mais uma vez, no meio de algumas pessoas diferentes. Às vezes ele estava sentado no meio de pecadores, eram pessoas excluídas do meio religioso. Eu não sei hoje, mas hoje a gente não leva muito a sério esse negócio de religião, né? Mas antigamente a questão da religiosidade ela era algo levado muito a sério. Então, o mundo das pessoas era um mundo regido pela sua concepção, pela sua cosmovisão religiosa, né? Então, principalmente ali no Oriente Médio. Então, os judeus, basicamente, ainda hoje, né? Eles vivem ao redor da religião, um regime de teocracia, digamos assim. Deus seria, né, o revelador da verdade e a partir de Deus
eu então dirigiria, comandaria, decidiria a minha vida sob a perspectiva divina. Então imagine este povo assentado com Jesus ouvindo. Às vezes era o povo que seguia a religião, às vezes era o povo que não tinha muito compromisso com a religião. E os que não tinham compromisso com a religião eram chamados de pecadores, de publicanos, que eram cobradores de impostos. Eram pessoas assim que não viviam esse contexto religioso dos judeus. Mas no contexto religioso dos judeus havia um povo, uma classe, um grupo de pessoas que eram tidas assim como os melhores. Eram os que mais sabiam da religião judaica. Eram os que mais viviam os preceitos da lei judaica, principalmente do Antigo Testamento, né? Que eram divididos ali em algumas partes, como o Torá, Salmos, etc. Eles viviam aquilo ali de uma maneira muito viva, muito real. Era para eles a coisa mais importante, era seguir o que os profetas diziam. Esses eram chamados de saduceus, ou de fariseus, ou de escribas, porque eram a nata, eram os melhores, eram os que tinham... Eles tinham a certeza de que eles estavam com a razão, eles tinham certeza de que estavam certos. Hoje, todos nós estamos certos. Se eu perguntar assim, para a maioria das pessoas que eu pergunto assim, você acha que existe o inferno? As pessoas dizem que não. Elas não acreditam no inferno. E se eu disser assim, você acha que você vai para o inferno? Aí é que elas não acreditam mesmo. O inferno parece não existir mais. Na verdade, eu também creio que o inferno não existe como o senso comum diz, né? A Bíblia, inclusive, fala como é o inferno. Quem sabe em outro momento a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas eles acreditavam que eram a perfeição em pessoa, que estavam corretos, que estavam, as suas ações, a sua conduta e a sua crença eram irrepreensíveis. Então, Jesus se encontra na casa de um desses homens, um fariseu. Diz a Bíblia, no versículo 1 assim, aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão. Observe, ele não era apenas um fariseu qualquer, mas ele era um dos principais fariseus. Ele era um príncipe entre os fariseus. Da nata, ele era a nata da nata. Então ele era uma pessoa extremamente importante. Só que a Bíblia diz no versículo 2 que Jesus estava com eles e um homem hidrópico doente estava ali, o que era incomum, porque os fariseus, eles tinham um certo preconceito com as pessoas que estavam doentes. Eles acreditavam, inclusive, que algumas doenças eram enviadas por Deus para castigá-los de pecados que eles tinham. Então Jesus pergunta para eles assim, era um sábado, e Jesus pergunta para eles assim, olha, é certo ou é errado fazer o bem no sábado, curar no sábado? E ninguém respondeu nada, então Jesus olha para o homem que estava doente e diz assim, você está curado. E quando eles percebem que Jesus estava curado, então todo mundo fica em silêncio, porque Jesus não apenas tinha autoridade para curar no sábado, algo que eles achavam que era errado. Jesus também fazia milagres para curar uma pessoa. Jesus fazia milagre. Então eles ficaram silentes, não tinham argumento contra Jesus. Então Jesus olha para eles e diz assim, por que vocês estão me olhando desse jeito? Por que vocês não estão me julgando com os seus olhos? O versículo 5 diz, qual de vocês mesmo, que se um filho ou um boi cair num poço, vocês não tirarão, mesmo sendo num dia de sábado? E o versículo 6 diz que eles não tinham resposta para Jesus. Ou seja, Jesus estava dizendo que era bom, que era benéfico, que era possível e era necessário fazer o bem no sábado. Eles achavam que era uma transgressão, inclusive fazer o bem no sábado. Então Jesus, na verdade, ele estava cansado. Jesus não estava mais com paciência para estar com os fariseus sem tentar de alguma forma transformar a vida deles, sem tentar de alguma forma influenciá-los. Jesus sabia que o momento que tinha com esses homens, com essas mulheres, né? Aliás, não só com esses homens, porque não tinha mulher farisaica, né? Eram homens. Para estar com esses homens era curto demais, então ele precisava agir da melhor maneira possível para tentar converter essas pessoas ou mostrar para elas que elas estavam erradas. Então Jesus começa para falar com essas pessoas uma série de histórias. E essas histórias estão aqui no capítulo 14. Por exemplo, o versículo 3, Jesus conta aqui uma história para falar sobre a essência da lei, que é o amor.
Jesus conta uma história. Jesus diz assim, versículo 3, vocês não sabem, no versículo 3 assim, então Jesus dirigindo-se ao intérprete da lei, é certo ou não é certo fazer o bem no sábado? O versículo 5 diz, qual de vós, que se um boi ou um filho cair no poço, não tirará mesmo sendo dia de sábado? Para Jesus explicar a essência da lei, que é o amor, Jesus contou-lhes uma parábola. A primeira parábola, a primeira história que a gente viu aqui, que a gente vai ver nesse texto, é justamente essa. O que é uma parábola? Você conta uma história para extrair uma lição. Então, a primeira história que Jesus conta é a história de um boi. Se um boi cair no buraco, você vai lá pegar. Você não está demonstrando bem para o seu animal. Da mesma forma, assim eu estou fazendo com os meus filhos. Essa é a primeira história. Mas depois Jesus conta uma outra história, aqui no versículo 7. Reparou que os convidados estavam escolhendo os melhores lugares, então lhes propôs uma parábola. E que parábola é essa? Ele falou, se alguém for convidado para um casamento, diz o versículo 8, não procure sentar-se no melhor lugar. Porque se você sentar no melhor lugar e tiver alguém mais importante do que você, o dono da casa vai chegar para você e vai dizer assim, por favor, você poderia dar licença para que essa pessoa que é mais importante do que você sente? Então Jesus diz, quando você chegar no lugar, sente nos últimos lugares. E pode ser que o dono da casa, ao ver você ali te conhecer, ele vai chamar você para você sentar nos melhores lugares. Então, Jesus, para ensinar aqui uma outra lição, né, a lição da exaltação própria, do orgulho, da humildade, Jesus conta-lhes outra parábola no versículo 7 em diante. No versículo 12, então, Jesus conta uma outra parábola. Para ensinar para quem? Para ensinar para os fariseus. E o que é que ele queria ensinar para os fariseus no versículo 12? A motivação das boas ações. Porque diz assim no versículo 12, disse também aos que haviam convidado, quando vocês derem um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem os teus vizinhos ou parentes ricos para estarem com você, para não acontecer de que eles te convidem também e você seja recompensado. Então Jesus diz assim, convide antes para este banquete os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e aí sim você será bem-aventurado no céu, na recompensa que Deus vai te dar. Jesus estava querendo ensinar para eles uma lição de recompensa, uma lição importante daquilo que é a recompensa que vem de Deus através das boas ações. Não para você tratar bem quem te trata bem, mas para você tratar bem quem te trata mal. E para isso Jesus então conta mais uma parábola. Então nesse texto Jesus conta algumas parábolas, inclusive a parábola da grande ceia. No versículo 15 é uma parábola da autojustificação, da justificação própria. Diz assim, aos que estavam assentados na mesa, um deles disse assim, bem-aventurado aquele que comer do pão do reino. E ele, porém, disse, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. Só que das pessoas que ele convidou para a ceia, um disse assim, olha, me perdoe, mas eu comprei alguns bois e eu preciso testá-los. O outro disse, olha, me perdoe porque eu estou indo agora olhar um campo que eu comprei e eu vou dar uma olhadinha ali no campo, não vou poder participar da ceia. E um outro disse, me perdoe, eu não posso jantar com você hoje porque eu casei. E eu quero que você perdoe a minha desculpa, mas eu não vou poder estar com você. O que Jesus estava querendo ensinar com essa outra história? Jesus ensinava então a história da justificação própria, porque os que ele convidou não foram para o jantar, e aqueles que não haviam sido convidados, ele então envia o servo para que o servo busque todos eles, e aí a Bíblia diz quem eram esses que saíram a serem convidados para a festa. Ele diz aqui no versículo 21, saia depressa, meu servo, nas ruas, nos becos da cidade, e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Jesus então está contando essa história e diz assim, Senhor, eu fiz como o Senhor mandou, mas ainda tem lugar. Então Jesus disse, contando na história, saia de novo pelos atalhos, pelos caminhos, e obriga a todos eles entrarem para que a minha casa fique cheia. E o versículo 24, ele encerra dando um soco no estômago daqueles fariseus. Ele diz, porque vos declaro que nenhum daqueles a quem foram convidados provará da minha ceia, da minha festa. Jesus contou uma sequência de parábolas, apenas para dizer para aqueles homens que estavam ali que ele estava cansado de hipocrisia.
Jesus estava cansado da falta de amor que havia entre os fariseus. Jesus estava cansado da falta de união entre os fariseus. Ele estava cansado da falta de compromisso dos fariseus. Ele estava cansado de ações vazias, motivadas pelo egoísmo. Jesus estava cansado da justificação própria, cansado da casca que as pessoas carregavam, sendo que o interior delas estava distante de Deus. Ele estava cansado porque Jesus está disposto e está desejoso de ver a essência. Ele quer ver a autenticidade no meio daqueles que professam segui-lo. Jesus quer cristianismo verdadeiro no seu mais completo significado. Jesus está cansado também hoje. Por isso que as parábolas, elas servem para aquele tempo, para aquele povo, mas essas parábolas também servem para nós. E eu gostaria de me deter agora nas parábolas sequentes que Jesus fala, porque delas que eu gostaria de extrair as lições para nós. No versículo 26 diz assim: então Jesus saiu da casa do fariseu, e quando Jesus saiu da casa do fariseu, depois de verem a cura de Jesus, depois de ouvirem as palavras de Jesus, uma multidão começa a seguir Jesus, diz o versículo 25. E o versículo 26 diz que Jesus para. Ele olha para a multidão que estava seguindo e fala assim: se alguém quer vir após mim, mas não aborrece o seu pai, a sua mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Ele propõe a parábola do aborrecimento, mas depois ele propõe uma outra parábola no versículo 27, ele diz assim: e qualquer um de vós que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Você entende que Jesus está falando uma sequência de figuras, de linguagem, de metáforas, de parábolas, para extrair ensinamentos? E ele continua dizendo: pois qual de vós, mais uma parábola, mais uma metáfora, pois qual de vós que tem que construir uma torre grande, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se vai ter meios para concluir? Qual de vós não vai construir uma casa, não faz primeiro o orçamento da casa? Qual de vós não vai comprar um carro e faz primeiro o orçamento do carro para ver se o seu salário vai ser possível de pagar as despesas da casa, do carro, enfim, do seu empreendimento? Porque se você não der conta de pagar, se você não der conta de terminar de construir, diz aqui o versículo 29, quando você lançar os alicerces e você não conseguir acabar, as pessoas virão até você e vão sorrir de você, vão zombar de você, dizendo: olha essa mulher, olha esse homem, ele começou a construir, mas não pôde acabar. Ele começou a fazer, mas não deu conta. E aí ele propõe uma parábola do rei, que fala que o rei precisa calcular, quando ele vai com 10 mil soldados lutar contra um outro rei que tem 20 mil, ele precisa calcular, ele precisa saber. Observe, a palavra cálculo, ela se repete. E no versículo 32 ele termina dizendo: caso contrário, ele enviaria uma embaixada ali para pedir perdão. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Talvez essa seja a frase mais forte, a frase mais importante. Qual de vós não renuncia tudo que tem e não vem ser meu discípulo? Esse não serve para me seguir. Aos sábados pela manhã, durante esse falar sobre as parábolas, e talvez eu direcione mais o nosso estudo para a comunidade que nos conhece, para as pessoas que nos conhecem, para as pessoas que vivem a nossa comunidade. E eu queria extrair aqui algumas lições. A primeira tem que ver com o versículo 26, porque Jesus diz assim: qual de vós que não aborrece o seu irmão? Será que eu tenho que aborrecer alguém? Será que eu tenho que fazer algo ruim para alguém para que essa pessoa, para que eu possa seguir a Jesus? O que Jesus quis dizer com a palavra aborrecer? O livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 37, nos explica melhor quando ele diz assim: quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus está dizendo assim: eu preciso ser a pessoa mais importante da sua vida. Você quer me seguir? Então seu marido não pode ser mais importante do que eu. A sua esposa não pode ser mais importante do que eu. Seus filhos não podem ser mais importantes do que eu. Você está entendendo?
Se alguém quer seguir Jesus, ele está dizendo, não sei o que estou dizendo, não, ele está dizendo, não pode ter ninguém e nada mais importante do que esse alguém para você. O versículo 25 do livro de Mateus, do capítulo 16, diz assim: pois aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, irá achá-la. Nem mesmo a sua vida tem que ser algo mais importante para Deus. Na verdade, quando você desiste de viver os seus planos, é que você começa a viver os planos de Deus. Quando você desiste de fazer a sua vontade, é que você começa a fazer a vontade de Deus. Não tem como você fazer a sua vontade, você agradar as pessoas que você ama e as pessoas que te amam, e agradar a Deus ao mesmo tempo. E quando as vontades de agradar, de amar, elas se encontram e elas se deparam e elas debatem entre si, você tem que sempre escolher a sua vontade, a sua vida, o seu amor, o amor pelos outros ou o amor por Deus. E o texto seguinte do livro de Lucas, o versículo 27 diz assim: e aquele que não tomar a sua cruz e vier após mim, também não pode ser meu discípulo. O que significa tomar a cruz? Será que significa sofrer? Será que tomar a cruz significa ser castigado? Será que quando diz assim, Jesus está dizendo, tome a sua cruz, ele está querendo se referir a um fardo, aos filhos, ao casamento, a uma doença, ou alguém da sua família que está doente, que está ali com você, pega a cruz agora, esse aqui é o desafio. Eu tenho que pegar um negócio pesado e sair agora andando com isso que é ruim na minha vida. Jesus estava falando sobre isso? Não. A cruz de Cristo não é o sofrimento dessa vida. A cruz de Cristo, ele está dizendo, aquele que não tomar a sua cruz, ele precisa negar-se a si mesmo. Para você tomar a cruz de Cristo, você precisa se negar. Negar o seu eu, negar a sua vontade e fazer a vontade de Deus. Negar os seus propósitos e fazer os propósitos de Deus. Por isso que não dá. Você não está entendendo o que eu estou dizendo? Não dá. Porque você está doido para terminar a faculdade. Você está doido para comprar ali o seu imóvel, para fazer ali a sua reforma, para conseguir aquele emprego, mas Deus quer fazer algo diferente para você. Deus quer mostrar algo diferente para você. Então é difícil para você coadunar, para você juntar, para você unir a sua vontade e a vontade de Deus. É por isso que Jesus está dizendo assim, se você não tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo, você não pode ser o meu discípulo. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, diz assim: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida em Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, todas as vezes que você morre para Deus, você está vivendo. Todas as vezes que você nega a sua vontade para fazer a vontade de Deus, aí é que você está vivendo. Você não está morrendo, você está vivendo em Deus. Ele chega ao ponto de dizer no livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, assim: pois eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu já fui crucificado com Cristo, diz Paulo. Agora, a vida que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ele me amou e se entregou por mim. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Ele diz em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Em abril de 2017, Justin Bieber veio ao Brasil e milhares de fãs estavam desejosos de comprar o ingresso e assistirem o seu show. E uma jovem, a estudante Bárbara Oliveira dos Santos, de 17 anos. A apresentação seria em abril, mas para que ela pudesse ter a oportunidade de participar do show de Justin Bieber, ela entrou na fila no início do mês de janeiro. Ela colocou uma barraca na fila do Justin Bieber e comia ali. Ela dormia ali. 1 semana, 2, 3, 4, 5, 6, 12 semanas
Durante 3 meses, a Bárbara esteve ali na fila, apenas para assistir o seu grande ídolo. A Bárbara disse que estava disposta a dar a vida pelo Justin. Ela estava disposta a viver e a morrer pelo Justin. E se ela tivesse condições, ela rodaria o mundo apenas assistindo os shows do Justin. Quando você tem um ídolo, você está disposto a viver por ele, a morrer por ele, a trocar toda a sua vida por ele. A diferença entre Justin e Cristo é que Cristo morreu por você. Cristo prometeu dar a você a vida, e não apenas uma vida melhor aqui nesse mundo, mas uma vida também completa e perfeita na eternidade. Quando você tem um ídolo, você o conhece, você se faz conhecido por ele, e você vive por ele, você morre por ele. O problema daqueles fariseus, daqueles hipócritas, é que eles não queriam viver isso por Deus, eles queriam viver para si mesmos, eles queriam fazer por eles mesmos. Então Jesus não quer hoje seguidores que são diferentes de Bárbara. Ele na verdade quer que essas pessoas fiquem com ele todo o tempo, procurando estar com ele, vivendo com ele. Na verdade, a cruz de Cristo não é o sofrimento dessa vida, mas é o negar o eu. No entanto, existem sofrimentos, momentos de dificuldade, e que muitas vezes nós achamos que estamos sendo testados por essas dificuldades. Aconteceu uma coisa ruim, eu estou sendo testado por Deus. Um sofrimento aqui é porque Deus está me provando, Qual é o sofrimento que você está passando que você acha que é uma aprovação de Deus? Qual é a dificuldade que você está passando agora que você pensa, talvez Deus esteja me provando, esteja me testando? Eu gostaria de dizer para vocês alguns sofrimentos que não são testes de Deus para a nossa vida. O primeiro deles é o comportamento de outras pessoas. Alguém magoou você. Alguém fez algo contra você e você não gostou? Não é um teste de Deus. Alguém fez algo que magoou você profundamente, hoje você está chateado e diz assim, eu não quero nem saber mais disso. Eu não quero nem ter contato mais com essa pessoa da minha família. Eu não quero nem falar com ele, porque meu relacionamento acabou, ele quebrou minha confiança. Isso não é um teste de Deus. Eu li uma frase essa semana que diz assim, veneno no copo só faz mal se você engolir. Existem venenos que estão ali, mas se você engolir esse veneno, se você internalizar esse veneno, ele vai lhe fazer mal. Mas se você cuspir para fora, se ele não entrar em você, ele não lhe faz mal. Assim também é o comportamento de outras pessoas contra você. Uma outra coisa que às vezes achamos que é uma aprovação, uma aprovação de Deus, mas não é, são as palavras que outras pessoas proferem contra nós. A Bíblia diz no livro de Provérbios 12, versículo 18 assim, as palavras do tagarela ferem como espada de 2 gumes, todavia a língua dos sábios promove a cura. Tem algum tagarela ou alguma tagarela utilizando da língua para machucar você? Para falar coisas que magoam o seu coração? Eu vou ler de novo para você. As palavras do tagarela ferem como espada de 2 gumes. Todavia, a língua dos sábios promove cura. Então, você não pode ouvir um tagarela, nem ouvir uma tagarela, porque vai magoar você. Então, se as palavras estão te magoando, se as palavras que você está falando estão magoando outras pessoas, me desculpe dizer, mas você é um tagarela. E você, se você não é o tagarela ou a tagarela, você está ouvindo alguém que está sendo tagarela. E me desculpe, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Porque são palavras que magoam e que machucam. Mas as palavras daquele que é sábio, as palavras daqueles que são sábios, eles promovem cura, apaziguam. A Bíblia diz, felizes são os pacificadores, pois eles são chamados filhos de Deus. Tiago capítulo 3, versículo 6 diz assim, assim também a língua é como fogo, é um mundo de iniquidade,
ela coloca entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo próprio inferno. Dizem que um dia, um homem chegou para Sócrates e falou assim: Sócrates, eu tenho algo para falar para você. E o que eu vou falar para você é sobre a vida de alguém. Então Sócrates disse assim: você vai me falar dessa pessoa? Então você precisa passar pelos 3 filtros. Você conhece essa história? Você precisa passar pelos 3 filtros primeiro. Primeiro filtro: o que você vai me falar sobre essa pessoa é verdade? Você tem certeza que isso aconteceu? Pessoal, certeza não tem não, mas eu ouvi falar, viu? Eu ouvi falar que ele fez isso e isso. Bom, se você não tem certeza, então talvez não seja verdade. Você falou com ela? Não, não falei, só vim aqui te contar, tudo bem. Você ainda pode me contar isso, mas vamos passar pelo segundo filtro. O segundo filtro é: o que você vai me falar é algo bondoso sobre essa pessoa? Eles: olha, na verdade não é bondoso não, é até maldoso que eu vou falar para você. É uma coisa até ruim, é uma fofoca. Então vou passar para você o terceiro filtro. O filtro da utilidade. O primeiro, a verdade. O segundo, a bondade. E o terceiro, a utilidade. O que você vai me falar vai ser benéfico para a minha vida? Vai me edificar de alguma forma? Ou vai edificar a pessoa pela qual você está falando? Não. Não é verdade, não é bondade e nem é útil. Então eu não quero ouvir o que você tem para me dizer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando alguém for falar algo contra uma outra pessoa para você, se não for verdade, se não for para o bem, se não for útil, para que ouvir? Para você ficar com veneno? Para você tomar um veneno desejando que outra pessoa morra? E por último, uma coisa que nós achamos muitas vezes que são provações de Deus, mas não são, é quando nós achamos que estamos lutando contra pessoas da nossa própria casa, da nossa própria família, da nossa própria comunidade. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz assim: pois nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esta não é a cruz de Cristo, esse não é o nosso ministério, isso não é a aprovação enviada da parte de Deus para te testar, mas é uma tentação de Satanás para destruir a sua fé, para destruir a sua família e para destruir a nossa comunidade. Então não dê ouvidos, porque há 2 tipos de pecadores: aqueles que ferem pessoas e aqueles que são feridos por pessoas. E muitas vezes nós somos esse tipo de pecador. Portanto, o nosso foco precisa estar em Deus, naquilo que é eterno, naquilo que é celestial. Se você é celestial, por que as coisas terrenas estão te incomodando? Se você quer viver o céu, por que você fica vivendo as coisas da terra? Se você quer experimentar as coisas espirituais, por que as coisas carnais fazem tanta parte do seu dia a dia, da sua rotina, das suas conversas? Eu queria terminar lendo a última parte do texto. Versículo 27 diz assim, versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não senta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Jesus utiliza a palavra calcular, significa medir, mensurar, raciocinar. Você, antes de seguir a Jesus, você tem que parar e pensar assim: eu estou disposta a viver tudo aquilo que Jesus tem e que Ele espera de mim, tudo aquilo que Ele tem para mim. Será que eu estou disposto a me doar de verdade? É por isso que quando Jesus profere essas palavras e conta essas parábolas, há uma multidão seguindo. Mas quando Ele termina essa sequência, os hipócritas haviam parado de segui-lo, estavam com raiva dele agora. Os fariseus que antes chamavam ele de mestre, agora não estão mais querendo chamá-lo de mestre, mas estão querendo chamá-lo de Beelzebul. A multidão que antes estava seguindo Jesus por causa dos seus milagres, elas param de segui-lo. E apenas os discípulos começam a segui-lo.
E Pedro diz assim: a gente deixou tudo para te seguir, Senhor. O que a gente vai ganhar? Jesus diz para ele assim: você ganha 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. Pois que adianta, diz o livro de Marcos, capítulo 8, versículo 36, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você precisa calcular. Você está disposto a seguir a Jesus? É isso que Jesus tem para te oferecer. Ele te oferece a vida eterna. Ele te oferece o que diz lá em Coríntios capítulo 2, versículo 9, assim: o que o olho nenhum viu, o que o ouvido nenhum ouviu. É isso que Deus tem preparado para você. Não aqui na terra. Deus não está preparando para você paz aqui na terra, pelo contrário, espada. Ele não está preparando para você fartura, pelo contrário, Ele nos prepara para vivermos em sofrimento, em escassez. Viver a vida de Cristo não é viver uma vida fácil. É muito bom pregar um sermão aqui. É muito bom abrir o coração e dizer para você sobre o amor e a misericórdia de Deus. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é verdade. Mas o que as pessoas estão pregando aí fora é: pare de sofrer. Enquanto Jesus diz que se nós o seguíssemos, nós iríamos sofrer. É muito fácil as pessoas pregarem, e eu pregar aqui e dizer assim: se você seguir Jesus, você vai ter saúde. Se você seguir Jesus, você vai ser próspero. Mas muitas vezes, quando nós seguimos Jesus, nós também ficamos doentes. Mas a fé está em passar pelas aflições da vida e permanecer firme, e não desistir. Mas quando vêm as tempestades, quando vêm as dificuldades, as pessoas pensam em desistir. Às vezes porque alguém comentou alguma coisa e diz assim: agora eu não quero mais. Às vezes porque as pessoas não chamou você para um jantar, você diz: eu não quero mais. Alguém convidou você para fazer, não convidou você para participar de algo especial, você diz: eu não quero mais. E onde está a sua fé em Cristo, em Deus, para viver a comunidade mesmo na dificuldade? Para viver o cristianismo mesmo quando ninguém da sua família está querendo viver? Aí Jesus diz: é por isso que você aborrece o seu pai e a sua mãe? É por isso que você toma a sua cruz e nega as suas vontades para fazer a minha vontade e não a sua? Não a vontade de A, de B, mas a vontade de Deus que está exposta aqui nas Escrituras. Precisamos parar de ser crianças e de brincar de sermos cristãos. A Bíblia diz no livro de Efésios: pois ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e pastores, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a perfeição na fé, a unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, para chegarmos à maturidade, atingindo assim a medida da plenitude de Cristo. A palavra maturidade aqui é uma palavra grega, teleios, significa completo, maduro. Queridos, precisamos deixar que Ele conheça o nosso coração, porque Ele sabe as palavras que falamos e as palavras que ouvimos. Ele conhece as intenções de nosso coração e de nossas ações. Jesus conhece o nosso egoísmo, Ele vê a nossa inveja, Ele vê os nossos ciúmes, Ele sonda a nossa vontade de chamar atenção para o que somos ou para o que fazemos, ao invés de apresentá-lo através da nossa vida. Deus sabe da nossa fraqueza, de nossos vícios e pecados escondidos. Ele está presente em nosso lar. Ele vê quando lidamos com a nossa família, quando ninguém vê o que nós estamos fazendo. Ele está cansado de nossa falsidade. Ele quer filhos fiéis. Ele quer filhos que vençam os pecados escondidos e acariciados e quer arrependimento. Ele sabe que todos nós sofremos. Ele conhece tudo sobre todos, mas mesmo assim está disposto a nos perdoar. Ele conhece a nossa vontade de fazer o certo, mas também conhece a nossa fraqueza quando fazemos o que é errado. Ele sabe dos nossos medos, das nossas angústias e das nossas dificuldades, mas Ele também é nosso refúgio, Ele é a nossa força. Ele está disposto para derramar a sua graça e nos preencher com seu amor. Ele está disponível para nos fazer viver os propósitos dele em nossa vida. Pertencemos a Ele e Ele nos conhece. Mas eu gostaria de perguntar para você: você ainda crê nele? Você ainda o conhece? Você
quer se entregar a Ele ou você está pensando em desistir? Eu queria terminar contando para você uma história de uma vez que eu pensei em desistir. Eu estava fazendo um trabalho de evangelismo. Só que eu não estava vendo sentido no que eu estava fazendo, nem na vida que eu estava levando, nem nas coisas que eu estava vivendo. Então eu disse, eu não quero mais, eu vou desistir e vou procurar uma coisa melhor para fazer da minha vida. Eu falei, Deus, mas se o Senhor falar para mim que o Senhor está comigo, eu vou continuar. Se o Senhor me disser que eu estou no caminho certo, que eu estou fazendo o seu propósito, eu continuo. Então vamos fazer um acordo, Deus. Eu vou olhar para cima e eu quero ver uma estrela cadente. E se eu ver a estrela cadente, é porque o Senhor está comigo. Então eu olhei para o céu, depois de pedir o sinal para Deus. O céu estava muito bonito, muito bonito. Mas eu não vi nada. Então eu comecei a chorar e falei, Deus, espera aí. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor está vendo que eu estou a ponto de desistir de tudo. A única coisa que eu estou pedindo para o Senhor é um sinal no céu de que o Senhor está comigo, de que o Senhor existe. Então eu vou olhar para o céu e vou ver a estrela cadente e pronto, é só isso que eu estou pedindo. O Senhor é tão grande, por que não me dá um sinal tão pequeno? Eu olhei para o céu pela segunda vez e eu também não vi nada. Eu falei, Deus, espera aí. Parece que o Senhor não está entendendo. O Senhor é o Deus Criador do universo. Eu sou só uma criatura, mas é uma criatura frágil que está precisando que o Senhor prove que o Senhor existe, que está comigo. Eu só estou pedindo um sinal, por favor. Mostra para mim uma estrela cadente. Eu olhei para o céu e de novo eu não vi nada. Mas eu continuei olhando para as estrelas. E eu continuei olhando para o céu e comecei a lembrar de todas as vezes que Deus falou comigo no passado. Das vezes que Ele me protegeu, das vezes que Ele me guiou, de todo o meu passado ruim que Ele me perdoou, que me transformou, que mudou o rumo da minha vida. Eu comecei a lembrar de todas as vezes que Ele cuidou de mim através de pessoas, de todos os sinais, de todas as maravilhas que eu vivi, que eu experimentei na minha vida. E eu me envergonhei. Eu fiquei com vergonha de Deus. Eu olhei para o céu, continuei olhando para o céu e disse, Deus, por favor, me perdoe. Quem sou eu para te pedir um sinal para o Senhor mostrar que o Senhor existe? Quem sou eu para acusar o Senhor de algo? Por favor, me perdoe. E eu apontei o dedo para o céu e disse, Deus, eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou desistir dos seus caminhos. E quando eu disse isso, uma estrela cadente que parecia que estava caindo sobre a minha cabeça cruzou o céu. E eu senti como se Deus dissesse assim, é assim. É quando você se entregar, é quando você confiar, é quando você experimentar, você descobrir que eu sou o centro da sua vida, que você depende de mim, que eu vou me fazer real para você. Você ainda crê em Deus? Você ainda crê em Jesus? Então por que as coisas desse mundo, dessa terra, afetam tanto você? Mire nas coisas celestiais. Olhe para o céu. Pense nas coisas do céu e não nas coisas que são aqui da terra. O mundo está terrível. Você olha para o mundo, maldade, catástrofes, pandemia, um caos. Mas um dia Jesus aparecerá para refazer todas as coisas. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O George tem um plano para doação de sangue. Procure o George depois para doar sangue. Sábado que vem nós estaremos arrecadando alimentos para doar para famílias carentes. Já arrecadamos mais de 20 cestas. Fomos nos supermercados pedir autorização. Participe. Comece a viver um cristianismo que está disposto a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Saia dos bancos e tenha a iniciativa de fazer, de viver, de experimentar. E não espere pelo outro. Não escute o que o outro fala que magoa você. Mas, por favor,
Tenha a sua vida alicerçada na palavra, no relacionamento com Cristo. Não espere um culto acontecer, uma igreja acontecer, um pastor pregar para você ouvir a palavra de Deus, mas vá você lá na palavra, entender, ouvir aquilo que Deus tem para você, experimentar os propósitos de Deus na sua vida. Eu creio em Deus. Eu ainda creio nesse Deus. E eu jamais vou desistir desse Deus que um dia restaurará todas as coisas. Eu queria perguntar para você, você crê? Então meça. Pare para medir. Você tem condições de construir a torre? Negue o seu eu. Toma a sua cruz e siga a Cristo.